Levantamento pioneiro em Mato Grosso do Sul sobre o grau de fragilidade e risco à corrupção vira referência nacional. E ainda, Procon orienta servidores sobre relação de consumo na administração pública. Conselheiros julgam contratos administrativos. Empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul tem aprovação de prestação de contas. Mais de R$ 8.000 terão que ser devolvidos aos cofres públicos do município de Água Clara. Está no ar mais uma edição do TCE na TV. Um levantamento pioneiro em Mato Grosso do Sul sobre o grau de fragilidade e risco à corrupção vira referência para motivar a parceria dos órgãos de controle no combate ao problema em todo o país. O trabalho, que contou com o TCMS, foi apresentado em um congresso nacional em Salvador pelo Tribunal de Contas da União. R$ 2,3% do PIB é o custo estimado da corrupção no Brasil. 200 bilhões de reais ao ano com perdas em esquemas de corrupção. 2 em cada 5 executivos pagam propina ao prestar serviços ao negociar com o poder público. Percepção da corrupção em 2018. Brasil ocupa a posição de número 105 numa relação de 180 países, caindo 9 posições em relação a 2017. Como combater essa prática corrosiva? Em Mato Grosso do Sul, parceria foi capaz de medir a fragilidade das instituições diante do risco de fraudes. Das 282 instituições públicas avaliadas, apenas 25 apresentaram ferramentas eficientes no combate à corrupção. Mais da metade delas foi classificada como muito vulnerável ao risco de fraude. A gente tem uma ideia da capacidade que elas têm para prevenir, para punir, para corrigir e para monitorar esses casos de fraude e corrupção. O retrato estadual e nacional do problema coloca os municípios em primeiro plano. Quase 70% deles estão muito vulneráveis aos riscos de fraude e corrupção. 7 bilhões de reais em Mato Grosso do Sul estão à disposição daqueles que detêm o poder de compra e regulação nas 3 esferas de poder. Quem são esses gestores? De acordo com o estudo, 680 não possuem nenhuma experiência com gestão pública. 281 não possuem curso superior. E 47 são fichas sujas. Quando a gente se depara com esses números e com o tamanho do estudo realizado em Mato Grosso do Sul e que pode dar ao Brasil uma nova direção no enfrentamento à corrupção, fica até difícil acreditar que o início de todo esse trabalho começou com uma ideia. A vontade de traduzir a corrupção em números e de enfrentar essa prática corrosiva nas instituições públicas foi maior que as dificuldades. E cada novo avanço, mais pessoas chegavam para unir forças em busca de soluções. Gestores, controle interno e controle externo nos 3 poderes e nas 3 esferas em uma estratégia nacional para controlar a corrupção em resposta à sociedade. Controle na fonte, na origem do problema, de uma forma mais macro, vai realmente colaborar demais com o combate à corrupção. A gente identificando as fragilidades que essas instituições possam ter, a gente tem medidas corretivas de forma que a gente tenha uma prevenção a qualquer desvio de conduta no futuro muito mais forte. Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção. Indução de melhoria contínua. Diagnósticos bianuais.
Fraude e corrupção sob controle nas organizações públicas brasileiras. Atacar a estrutura dos órgãos, melhorar a estrutura dos órgãos para que o recurso público seja melhor aplicado, né? Que os meandros da administração pública sejam menos frágeis e mais corretos e estruturados na aplicação de recurso público. Nós estamos um passo à frente, o tribunal agindo preventivamente, no sentido de trazer resultados e demonstrar um controle mais eficiente do que vem sendo praticado até o momento. Nós estamos tentando mudar, né, esse conceito e fazer com que a administração pública, através das pessoas que têm esta responsabilidade, tenha no Tribunal de Contas o grande parceiro. E o TCU, no meu ponto de vista, talvez seja o pensamento em levar isso aos demais estados para que a gente possa sincronizar uma forma mais positiva quanto da aplicação do dinheiro público. Enfrentar a corrupção é essencial para o desenvolvimento sustentável. Procon orienta servidores sobre relação de consumo na administração pública. O conhecimento veio por meio da palestra proferida pelo superintendente do Procon do Estado. De forma simples e clara, Marcelo Salomão falou sobre a aplicabilidade do CDC ao serviço público, esclareceu a distinção entre usuário e consumidor, as atribuições legais do Procon estadual e abordou a relação jurídica de consumo. Durante a explanação, foram evidenciados conceitos de administração e a relação divergente no que tange à aplicação de normas do CDC no setor público, onde devem ser observados conceitos relacionados a elementos objetivos e subjetivos. Os servidores demonstraram interesse no tema e participaram com questionamentos sobre a aplicação do código em situações diversas, vivenciadas pela sociedade e a maneira de se valer do Procon estadual para resolver pendências na relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído pela Lei 8.078 de 90, gerando importantes mudanças, impondo uma maior qualidade na fabricação dos produtos, bem como no atendimento das empresas aos seus clientes. A contratação pública para aquisição de gêneros alimentícios para atender as escolas municipais de Dois Irmãos do Buriti não foi aprovado pelos conselheiros da primeira Câmara. A decisão veio durante a sessão realizada no dia 17 de setembro, em que também foram aplicadas mais de R$1.000 em multas ao ex-gestor do município. O contrato administrativo celebrado pela Prefeitura Municipal de Cacilândia foi considerada irregular pelo conselheiro Valdir Neves. Processo 5.353/2017. Contrato administrativo da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Jair Bonicogo. Voto pela irregularidade da formalização contratual e do primeiro e segundo termo aditivo, irregularidade da execução financeira. O conselheiro Flávio Caiati acolheu o parecer do Ministério Público de Contas e votou pela regularidade da execução financeira e orçamentária do contrato administrativo de Cultura, Esporte e Lazer de Rio Brilhante e o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Mato Grosso do Sul. Processo 8.444/2015. Responsável, senhor José Raul das Neves Júnior, que é uma execução financeira do contrato administrativo número 28/2015, celebrado entre a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Rio Brilhante e o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Mato Grosso do Sul. Voto pela regularidade da execução. O conselheiro Márcio Monteiro votou pela irregularidade da execução financeira do contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti e a empresa CRS Matsuda Alimentos para aquisição de gêneros alimentícios. Processo 10.949 de 2015 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, responsável o senhor Vladimir de Souza Volk, contrato administrativo número 6 de 2015, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Voto pela irregularidade da execução financeira do contrato e pela aplicação de multa ao responsável no valor de 50 alfermes. Conselheiros da segunda Câmara aplicam mais de R$60 mil em multas a gestores públicos por não cumprirem as normas legais exigidas nas prestações de contas. Acompanhe. Todos os processos relatados pelo conselheiro Osmar Jerônimo foram considerados regulares. Quanto ao processo 22.132 de 2017 de Mundo Novo, sob a responsabilidade do senhor Valdomiro Brichiliari, voto pela regularidade do pregão presencial número 71 de 2017. Já o conselheiro Gerson Domingos aplicou mais de R$1.000 em multas ao ex-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso por descumprimento de prazo no envio de documentos do procedimento licitatório. Processo 10.552/2017, credenciamento número 1/2017 do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, Mato Grosso, visando a contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços médicos hospitalares através de plantões. Interessado, Mário Alberto Krieger, prefeito. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório e pela aplicação de multa de 60 alfermes ao interessado, sendo 30 alfermes pelo descumprimento de prazo no envio de documento e 30 alfermes pelo não envio de documentos essenciais do procedimento licitatório. Documentos encaminhados fora do prazo legal e a violação dos princípios que regem a administração pública levaram à irregularidade da prestação de contas da Prefeitura de Água Clara. A decisão veio durante a sessão do Pleno, realizada no dia 18 de setembro. Veja os detalhes. O conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade dos atos de gestão praticados no período de janeiro a dezembro de 2013 por Rosileia Gomes Xavier, então diretora-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito. Processo 20.975/2015, referente à auditoria realizada junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, responsabilidade da senhora Rosileia Gomes Xavier, diretora-presidente à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos de gestão praticados no período examinado, pelo descumprimento aos comandos normativos elencados na proposta de julgamento, pela aplicação de multa de 150 alfermes à mencionada gestora, pela recomendação à atual gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito, para que adote medidas a fim de evitar que irregularidades, como as pontuadas nesta decisão, não mais ocorram. Mais de R$8 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos do município de Água Clara. Processo 24.969/2017, relatório de destaque 27/2017, relacionado à auditoria realizada na Prefeitura, referente ao exercício 2016. Voto pela irregularidade do pagamento de multas para a Receita Federal em razão da intempestividade da prestação de informações, pela aplicação de multa no valor de 100 alfermes em decorrência das irregularidades detectadas e pela impugnação no valor de R$ 8.086,05, referente ao pagamento das multas retromencionadas. O recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Rochedo foi acolhido pelo conselheiro Márcio Monteiro por obedecer aos ditames legais e regimentais. Processo 15.389/2014 da Prefeitura Municipal de Rochedo, sendo recorrente o senhor João Cordeiro, da decisão singular número 632 de 2016. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.